Bom dia! Dia 9 de novembro, quinta-feira já. Tem a sensação de que o tempo está voando? Eu tenho a sensação. Sem contar que já estamos na live 130 ou 131. Eu sempre me confundo porque teve uma que eu perdi, né? Então, olha quanto tempo nós já estamos aqui diariamente. Quanto tempo. Eu tô aqui todo dia. Você que tá me vendo hoje, você tá aqui todo dia? Ai, louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, nos conduz, né? A palavra de Deus. Hoje eu vou fazer a leitura do Salmo 72, né? Vamos ficar em oração. Você ouve essa minha leitura, você fecha os seus olhos, internaliza o que o Senhor quer falar para você. Falou para mim, fala para você. Vamos orar a palavra de Deus, né? Então diz o seguinte, o Salmo 72, assim diz a palavra do Senhor. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo e os pequenos montes por justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrará em pedaços o opressor. Eles te temerão enquanto durarem o sol e a lua através de todas as gerações. Ele descerá como a chuva sobre a grama cortada, como as chuvas que regam a terra. Em seus dias o justo florescerá, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Ele também dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Seba oferecerão presentes. Sim, todos os reis cairão diante dele, todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado e salvará as almas dos necessitados. Ele resgatará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o sangue à sua vista. E ele viverá, e a ele será dado o ouro de Sabá. Orações também serão feitas por ele continuamente, e diariamente ele será louvado. Haverá um punhado de milho na terra sobre o topo dos montes. Seu fruto sacudirá como o Líbano, e aqueles da cidade florescerão como a grama da terra. Seu nome durará para sempre. Seu nome será contínuo, tanto quanto o sol, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão de abençoado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas. E bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém.
As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. Então, até o Salmo 72, né, são, em sua maioria, creio que, os salmos de Davi que dão, né, essa autoria para Davi. E aqui no título desse salmo, está escrito Salmo para Salomão, né, ele fazendo uma oração a Deus para que como é que seja o reinado de Salomão, né. Salomão, ele fez uma oração, né, para o Senhor, quando ele foi, assim que ele assumiu o trono, né, e Deus perguntou para ele em sonho o que ele queria, que ele daria o que ele pedisse. E Salomão pediu sabedoria, né, sabedoria, entendimento, discernimento para lidar com aquele povo grande, que era muito além da capacidade dele, né. E Deus se agradou da oração de Salomão, porque Salomão poderia ter pedido vida longa, riquezas, morte dos inimigos, mas pediu sabedoria. E Deus deu a Salomão uma riqueza, deu muito mais do que ele imaginava, né, ter. Mas o que é pouco falado é que no fim da história, Salomão se perdeu dos caminhos do Senhor. Ele se perdeu porque ele teve muitos casamentos, muitas esposas, muitas concubinas, né? E ele descumpriu um dos mandamentos do Senhor, que era para ele se casar com uma pessoa do povo, do mesmo povo. É que nem a gente, né? A gente precisa alinhar com quem a gente anda, que tem que estar alinhado à nossa fé. Senão um dos dois vai se perder. E, infelizmente, é muito mais fácil nós, cristãos, nos perdermos, porque as nossas condutas são diferentes da maioria, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa que fazia aí fora, né? Então, quando você tá junto com uma pessoa que não professa a mesma fé, é muito mais fácil você se inclinar para o comportamento do outro do que ele se inclinar para o seu comportamento. Por conta das nossas regras de conduta, que Deus não se agrada de muitas coisas que a gente faz. E a gente tem que cumprir esse caminho do Senhor, que é o caminho da verdadeira liberdade, né? E Salomão se perdeu, né? Então, assim, muito pouco se fala disso, né? E o Senhor manteve o reinado de Salomão por conta da promessa que fez a Davi, né? O nosso Deus, ele cumpre suas promessas. Cumpre suas promessas. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou sim, Davi pecou, como nós pecamos. Mas algo que é muito importante a gente entender, Davi não ficou dando desculpas, justificando o seu pecado. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele se humilhou, se arrependeu. E a partir dali, ele se esforçou, creio eu, para não pecar mais daquela forma, né? O Senhor, ele é muito maravilhoso conosco. E hoje, quinta-feira, dia 9, mais um dia exclusivo que Deus nos entrega de presente. E você já agradeceu hoje, pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor já te entregou no dia de hoje? Já agradeceu? Vamos agradecer, irmãos, porque a gente não pode normalizar as bênçãos do Senhor. Lembre-se que Deus criou você para cumprir o propósito dele, não é o contrário. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para cumprir o propósito dele. Somos instrumentos na mão do Senhor e devemos nos comportar assim. E Deus honra demais a nossa vida, né? Deus é maravilhoso conosco. Hoje o foco da nossa oração é o perdão, né? E na oração do Pai Nosso, no versículo 12 do capítulo 6 de Marcos, ele diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas. A gente está pedindo ao Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas. Aí vem a vírgula. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, né? Senhor, eu perdoei o que foi feito para mim, então me perdoa da mesma forma. É assim que é a oração, né? É assim que é a oração. Nós precisamos exercer o perdão. Estava lembrando assim,
Às vezes acontece de alguém nos fazer algum mal na vida, cometer alguma injustiça conosco, né? E a gente fica remoendo, né? Remoendo. Aí a pessoa vai lá e prospera em alguma coisa, faz alguma coisa que é bom para ela, e a gente fica indignado. Como é que pode? Né? Como é que pode essa pessoa vencer nesse aspecto, né? Para você ver que quando você tem mágoa, o maior prejudicado em você não liberar perdão é você mesmo, somos nós. Porque às vezes a outra pessoa até já esqueceu e seguiu a vida dele. Entendeu? Não que ele não vai colher o mal que ele fez, ele colhe. A gente colhe tudo que planta. A gente colhe o bem que a gente planta, a gente colhe o mal que a gente planta. Mas às vezes você nem vai ver a colheita dessa pessoa. Né? Você tem que entregar nas mãos do Senhor. Tem que decidir perdoar. Porque o perdão é uma decisão. É uma decisão. Você se desarma do seu orgulho. Você tira de você essa necessidade de fazer justiça, essa necessidade de uma vingança, né? Porque é isso que a gente sente na verdade. A gente quer uma vingança, a gente quer que a pessoa sinta o que a gente sentiu, né? A verdade é essa. Só que isso não cabe a nós. E esse sentimento, ele destrói a gente, porque a gente fica mais preocupado com acontecer com o outro aquela justiça que a gente espera, que a gente esquece de olhar para nós, para a nossa vida e seguir em frente, né? Então que a gente consiga decidir perdoar, que a gente decida, tome essa decisão para sermos leves, para vivermos em paz, né? Não estou falando que isso é fácil, que é só decidir. Pronto, decidi, pronto, não sinto mais isso. Não é assim. É um processo. É um processo onde dependemos 100% do Espírito Santo nessa causa. Porque é o Espírito Santo quem nos molda, quem nos transforma. Então a gente precisa permitir que o Espírito Santo entre em nós, nos preencha, nos transforme. Você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Você quer deixar a justiça de Deus agir? Entende? Porque a gente tem que ter esse discernimento, irmãos. Discernimento de muitas coisas, sabe? Porque às vezes acontece algo ruim com a gente. Nós sofremos uma injustiça porque a gente está colhendo uma injustiça que a gente fez há um tempo atrás, que a gente nem lembra mais. Porque não tem um ditado que fala: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece? Então, às vezes a gente fez algo com alguém muito injusto, num tempo que a gente nem lembra mais, mas a gente fez. Aí a gente está colhendo isso, entendeu? Então assim, é um ciclo, né? Então a gente tem que pedir discernimento ao Senhor, né? Nem sempre a gente é tão injustiçado assim. Nem sempre nós somos tão vítimas assim. É porque a gente às vezes tem a memória curta, né? E é muito mais fácil a gente se colocar nessa posição de injustiçado do que de alguém que cometeu uma injustiça. É muito fácil para nós, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Quando a gente toma essa decisão. E se você orar pedindo ao Senhor esclarecimento, ao Espírito Santo, para que Ele mostre, Ele vai te mostrar onde é que aconteceu, né? Vamos clamar ao Senhor para que possamos decidir perdoar, para que possamos decidir avançar em paz e que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada. Amém? Vamos orar, irmãos. Ah, Pai querido e amado, como é maravilhoso estarmos na Tua presença. Como é maravilhoso sabermos que o Senhor está aqui conosco, ouvindo a nossa voz. Como é maravilhoso saber que a Tua misericórdia, as Tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Como é maravilhoso saber que a nossa alegria é a Tua força. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor por nós.
Muito obrigada pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado individual a cada um de nós, porque cada um de nós temos o que precisamos, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui com acesso à internet, com os nossos telefones ou computadores. Muito obrigada por termos acesso a esse tempo de qualidade com o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia. Muito obrigada. Senhor, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Traz à tona, Senhor, traz à nossa memória pecados que tenhamos cometidos e ainda não tenhamos confessado ao Senhor, que a gente tenha esquecido, meu Pai. Traz à nossa memória para que a gente possa pedir perdão ao Senhor, para que a gente possa mudar o comportamento. Ah, Senhor, cuida de nós, nos ajude. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos traz esclarecimento, nos ajude a superar dores, traz ao nosso coração refrigério, conforto, retira de nós o senso de justiça, retira de nós sentimentos de orgulho, meu Pai. Coloca em nós humildade, a humildade de Cristo. Nós somos cristãos, que tenhamos como alvo sermos como Cristo, Senhor. A gente sabe que nunca seremos santos, perfeitos, mas é uma busca que temos que fazer. A busca pela santidade, a busca pela separação, a mudança de comportamento. Ah, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos capacitando para isso, porque sozinhos o nosso querer não basta. Nós precisamos do Senhor para nos fortalecer. E é por isso que estamos aqui, Pai, porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é a maturidade espiritual, é o fortalecimento do nosso espírito que nos fortalece essa caminhada. Pai, hoje nesse dia de oração, nós estamos clamando pelo perdão. Senhor, perdão, esse sentimento da mágoa, da raiva, e nosso coração, ele destrói as nossas emoções. Quantas pessoas ficam doentes com doenças emocionais e até mesmo doenças físicas por falta de liberar o perdão, por alguma injustiça sofrida, Senhor, por alguma traição, alguma situação que gerou esse sentimento, meu Pai, de dor por algo feito que magoou tanto. Meu Pai, que a gente possa neste dia decidir perdoar, independente se a gente acha se a pessoa merece ou não. Que a gente possa, meu Pai, sair dessa posição de orgulho, dessa posição de justiceiro, Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, liberar esse perdão. Espírito Santo, não é fácil liberar, não é fácil, Senhor. Então peço que o Senhor trabalhe o nosso coração a partir de hoje, a partir dessa decisão que estamos tomando agora de perdoar. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e possa abençoar essa pessoa que estamos perdoando neste momento. Abençoe essa vida, meu Pai, para que ela não cometa com mais ninguém que cometeu conosco, para que ela possa ter mudança de comportamento e de atitude, para que o Senhor leve a ela esclarecimento, Senhor, esclarecimento de seus comportamentos, meu Pai, para que ela possa ter também a humildade de repente, nos pedir desculpa, nos pedir perdão pelo que foi feito, Senhor. Oh, Pai, cuida dessa situação para que possamos liberar o perdão, mesmo que a situação ocorrida tenha sido gravíssima, tenha sido uma humilhação terrível, tenha sido uma injustiça terrível, tenha sido uma traição terrível. Senhor, que nós possamos, mesmo assim, perdoar e entregar em Tuas mãos, que o Senhor fará a justiça, o Senhor fará a colheita acontecer. Isso não cabe a nós, meu Pai, isso não cabe a nós. E que também tenhamos senso, meu Pai, senso no nosso coração das nossas atitudes, para podermos perceber se o que estamos passando hoje é uma consequência de atitudes que nós tomamos um dia, de repente algum dia nós tivermos sido injustos, se algum dia nós traímos, se algum dia nós humilhamos alguém. Senhor, que nós tenhamos essa responsabilidade para entendermos que na vida todos colhem o que plantam, inclusive nós, porque muitas vezes quando nós somos injustiçados,
a gente se coloca numa situação como se a gente nunca tivesse feito isso com ninguém. Mas às vezes nós fazemos e não percebemos, meu Pai, porque a outra pessoa, ela sofre a injustiça e fica calada, e a gente nem sabe, porque às vezes a gente está no nosso papel de que estamos certos, de que estamos sendo justos e ferimos outras pessoas. Senhor, traz à tona isso em nosso coração, para que a gente possa ter a humildade de pedir perdão às pessoas que ferimos, para que a gente possa ter a humildade de chegarmos e mudarmos o comportamento, entendeu? De entendermos que a gente não tem esse direito também, meu Pai. Sabe, a gente tem que ter essa humildade no nosso coração, meu Pai. Coloque isso em nós, em nome de Jesus. Coloque isso em nosso coração, para que possamos perceber atitudes que tivemos que magoaram outras pessoas, atitudes que tivemos que foram injustas, Senhor. Pai querido e amado, coloca essa humildade em nosso coração, em nome de Jesus, que possamos pedir perdão, que possamos pedir desculpas, que possamos também mudar o nosso comportamento, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, também quero pedir a Ti, meu Pai, para que a gente consiga se perdoar. Quantas vezes nós cometemos atitudes na vida, Senhor, com alguém, e que a gente não consegue se perdoar porque a gente sabe que agiu de cabeça quente, que a gente agiu na emoção, que a gente foi irresponsável. E quantas vezes a gente toma essas atitudes e depois se arrepende, mas já está feito. E a gente não consegue se perdoar, Senhor. Meu Pai, que a gente consiga liberar o perdão para nós também, que a gente consiga entender que a gente aprendeu com esse erro, que a gente peça perdão à pessoa que a gente magoou e que a gente se perdoe também. E quantas vezes, Senhor, nós desobedecemos a Tua voz para a nossa vida e depois a gente sofre as consequências e não conseguimos nos perdoar. Senhor, que nós consigamos entender que o Senhor nos perdoa, que o Senhor cuida de nós e que a gente precisa se perdoar também diante do Senhor de atitudes de desobediência, meu Pai. Oh, Pai, cuida do nosso coração. O Espírito Santo trabalha em nosso coração nesse momento. Venha, Espírito Santo, a cuidar de nós. Venha, Espírito Santo, a fazer a obra em nossos corações. Sozinhos não conseguimos, não temos condições. Somos limitados, meu Pai. Somos cheios de sentimentos de julgamento, de senso de querermos ser justiceiros. Senhor, retire isso de nós. Cuida de nós, que possamos ter um coração humilde, que possamos ter um coração ensinável, que a gente não se ache acima de tudo, que a gente não ache que não temos mais nada para aprender. Não, nós temos sempre o que aprender, Senhor. Meu Pai, que o nosso coração esteja ardendo pelo Senhor, que nós tenhamos um coração adorador, um coração do primeiro amor, meu Pai, porque o primeiro amor não é uma característica só do novo crente, é uma característica do cristão. O cristão precisa estar com o fogo do primeiro amor ardendo em seu coração o tempo inteiro. Oh, Pai, traz isso para nós em nome de Jesus. Pai querido, neste dia eu quero pedir também pelos enfermos, meu Pai. Senhor, cuida dos irmãos que estão com problemas de saúde, meu Pai. Cuida dos irmãos que estão orando aqui comigo. E que a sua família, meu Pai, alguém está enfermo, ou ele mesmo está enfermo. Senhor, venha cuidar em nome de Jesus, meu Pai. Venha trazer a cura, Senhor, porque Tu pode todas as coisas. O Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Então derrama uma unção de cura na vida de cada irmão, Senhor, que está aqui orando comigo neste dia. Senhor, abençoe. Leve este milagre, meu Pai. Tu pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, meu Pai. A Tua intervenção na vida de cada pessoa. Derrama o consolo, derrama esclarecimento, sabedoria na condução de tudo que tiver que ser conduzido para o tratamento, meu Pai, da saúde desses irmãos que estão conosco orando, em nome de Jesus. Pai querido, também clamo ao Senhor pelos enlutados, pelos irmãos que estão no luto. Meu Pai, venha trazer o consolo e o refrigério que só pode vir do Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste dia, nesse momento de oração, eu venho clamar ao Senhor para que o Senhor nos livre de todo mal, que acampe anjos ao nosso redor e da nossa família, Senhor,
que possamos ser invisíveis para o inimigo, Senhor, invisíveis. Nos livre das tentações, meu Pai, de todas as ordens, meu Pai. Nos livre de todo o mal. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, que a gente não fique ansioso pelo amanhã, que a gente possa no dia de hoje usufruir desse dia como uma dádiva que o Senhor nos entrega, meu Pai. Que possamos plantar boas sementes, que possamos trabalhar com zelo e dedicação, que possamos dedicar tempo de qualidade à nossa família, meu Pai, que possamos ser leves, Senhor, leves em nome de Jesus. Pai querido e amado, nos conduza neste dia e que para a glória do Teu nome possamos ao fim desse dia agradecer a Ti por tudo que vivemos, por tudo que plantamos e por todos os aprendizados deste dia. Pai querido, muito obrigada pela oportunidade de orar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor, meu Pai, porque tudo é para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor, é tudo, meu Pai, pela oportunidade, pela gratidão que tem, pela oportunidade que eu tenho de Te servir. Assim está na Tua palavra, Senhor, e também é o meu pedido para a vida, meu Pai. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Senhor, essa oração de Davi também é a minha, Senhor, e eu rogo para que seja nossa, para que o nosso principal alvo seja Te buscar, que o nosso principal alvo seja Te servir, que nada nos distraia, meu Pai, da busca, do caminho, do Teu caminho, Senhor, que possamos entender que somos peregrinos nesta terra, que o nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é morar contigo eternamente, meu Pai, numa terra onde não haverá mais pecado nem dor, numa terra onde nossos corpos não serão mais corruptíveis pelo pecado, mas serão incorruptíveis, Senhor. Que esse dia vai chegar para todos nós, mas que enquanto não chega, meu Pai, que nós possamos ter uma caminhada aqui nessa terra que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus, amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por esse tempo precioso de oração, né? Que nesse período eu consiga que a mensagem desse incentivo à oração esteja alcançando a sua vida, o incentivo ao estudo da palavra esteja alcançando a sua vida, porque nós precisamos ter isso como prioridade para nós. Nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente, porque a gente não consegue caminhar nesse mundo sozinho com as nossas forças. A gente precisa fortalecer o nosso espírito, muito, todos os dias. Assim como a gente bebe água, assim como a gente se alimenta. A gente precisa de alimento de comida, né? A gente precisa alimentar o nosso espírito. Precisamos. Amém? Muito obrigada pela companhia de quem está aqui ao vivo comigo. Louvo a Deus por sua vida. Louvo ao Senhor. E muito obrigada por todos que vão orar comigo durante o dia. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui novamente orando às 5 e 7 da manhã. Espero vocês aqui ao vivo, hein? Para a glória do Senhor. Amém.